Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu me alegro muito com isso. Eu acho que, não sei, alguns me conhecem aqui, muitos aqui ainda não me conhecem. Eu sou pastor da Igreja Batista, ali numa cidade do interior aqui em São Paulo. Conheço um pouco a Missão Kairos, a gente tem trabalhado aqui já faz alguns anos. Já visitei alguns campos aí, por aí, já encontrei com alguns de vocês aí nesses lugares. E é uma honra para mim estar aqui. E eu tenho gastado um pouco a minha vida em cima da pregação do Evangelho, né? Do desenvolvimento do Reino de Deus. Sou psicólogo também. Então eu tenho me dedicado a essa questão. Estudei um pouco sobre o ser humano, sobre a cabeça do ser humano, sobre a realidade espiritual. E eu estou vendo aqui, ouvindo esses pedidos de oração, e a gente sempre precisa mesmo disso, a gente está sempre envolvido em alguma coisa. Vocês são missionários, estão espalhados aí por esses diversos lugares do planeta aí, pregando o Evangelho. E nós estamos sempre precisando de algo. Às vezes o nosso coração se assusta, às vezes tem medo, às vezes tem ansiedade, às vezes nós ficamos enfermos, às vezes temos questões administrativas. Enfim, a nossa vida ela continua sempre envolvida com esse negócio que nós chamamos de mundo. Eu estava lendo um texto hoje pela manhã que fala do motivo pelo qual nós enfrentamos tudo e qualquer coisa que essa vida e esse mundo tem a nos oferecer. Nós enfrentamos tudo isso com muita alegria. É um texto que está lá no livro de Lucas 15, lá no verso 1, fala o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos, fariseus e pecadores para ouvi-lo, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs uma parábola. Aí lá no versículo 8, ele fala da parábola das dracmas perdidas, né? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí Jesus termina dizendo: e eu vos afirmo que da mesma maneira haverá júbilo, alegria e festa nos céus por um pecador que se arrepende. Então, esse texto, na verdade, fala do nosso motivo pelo qual você enfrenta tudo que você enfrenta, pelo qual nós lutamos o que lutamos. É que tem uma festa que vai acontecer no céu, e essa festa nós somos participantes integral do que vai acontecer nessa festa, né? Nós somos aqueles que vão produzir a festa nos céus, vamos ter essa responsabilidade. Jesus, ele estava sempre, o tempo todo, buscando oportunidade de salvar vidas por conta dessa alegria que acontece no céu. Ainda que para ele, nesse texto aqui, sentar-se com pecadores custava um preço muito caro, que era o questionamento da santidade de Deus por causa dessa galera toda aqui. Mas nós estamos aqui, você está aí nesse lugar, e o propósito, né, nós somos a Missão Kairos, vocês são missionários, tem pastores aqui, todos nós estamos envolvidos nessa tarefa de alegrar o coração de Deus, alegrar os anjos do céu com aquilo que nós fazemos, né? Ainda que com enfermidades, ainda que com problemas que enfrentamos aí, que nesse irmão que falou do Equador, misericórdia, que loucura é estar num país como esse, que acorda convulsionando dessa maneira, não sabe se pode sair, se pode ser sequestrado, enfim, existe obviamente uma tensão na alma de um irmão desse, né, no caso do Marcos, que enfrenta tudo isso, e o motivo pelo qual ele enfrenta essa realidade é a realidade de pregarmos o Evangelho e fazer e alegrar o coração do nosso Deus. Isso é uma coisa que
tem de bom? Eu sou pastor a vida inteira, fazem 30 anos, 35 anos que eu sou pastor, e o meu grande desejo era ser missionário, era estar aí no campo com vocês. Sempre busquei isso, mas nunca aconteceu. Não era esse o plano de Deus para a minha vida, mas eu sempre entendi que o missionário é o melhor tipo de pessoa que existe na face da terra. É o ser humano mais nobre, é a pessoa que mexe no que tem de mais sensível, que é a menina dos olhos de Deus. Então, nossa tarefa é essa. É para isso que fomos chamados. Nós temos que tomar muito cuidado em sermos arrancados disso. Vivemos o que vivemos, sofremos o que sofremos, mas nós temos um motivo mais nobre pelo qual acordar de manhã. Não são as nossas dores, enfermidades e problemas que enfrentamos que vai tirar de nós essa paixão, essa coisa que nos faz acordar de manhã com toda clareza. Esse grupo aqui de cristão que nós estamos falando aqui nessa parábola, esses religiosos, esses fariseus, eles estavam ali e não conseguiam enxergar nada. Eram escravos de uma mentalidade sem compaixão, sem graça, sem generosidade. Eram escravos da religião. Por isso eles se opunham a Jesus, ao investimento de Jesus sobre os pecadores. E nós temos que ter essa margem no nosso coração. Esse espírito de resistência sempre vai haver, sempre houve, sempre haverá no meio da igreja, no caso, no meio dos missionários. Sempre vai haver oposição à nossa tarefa. Mas Jesus, quando enfrenta essa oposição, ele acaba revelando, na resposta de Jesus, ele revela aquilo que é o coração de Deus, o coração do Pai. Ele fala da festa que há no céu quando um pecador se arrepende. E essa parábola da dracma perdida, ela nos levanta algumas questões que nós precisamos nos inspirar. Eu queria falar disso com vocês, pois são missionários, estão aí, a única coisa que decidiram fazer com suas vidas é ganhar almas. Nós estamos no reino de Deus, decidimos abrir mão da nossa vida, da vida que tínhamos lá fora. Eu, por exemplo, era um publicitário muito bem sucedido lá fora, e eu entendi que o reino de Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então nós viemos para cá para servir a Deus e para tocar naquilo que tem de mais incrível na face da terra. Mas muitas vezes acabamos perdendo a passada, muitas vezes deixamos as lutas da vida, as circunstâncias da vida acabar roubando de nós esse espírito de religiosidade, essas oposições que o mundo coloca contra nós. Muitas vezes a gente precisa de inspiração, e eu queria usar essa mulher dessa parábola, para usar esses conceitos que ela usou nessa parábola para nos inspirarmos novamente. Lá no versículo 8, nós lemos que fala de uma consciência, fala que aquela mulher ela deu para aquela dracma que se perdeu um valor tremendo, um valor absurdo, que é o custo da alma, o custo da pessoa. Talvez aquela mulher estivesse lembrando de quanto custou, o suor que teve que derramar para ganhar aquela dracma. Talvez ela estivesse olhando para os sonhos que ela tinha, que aquela dracma faria falta para ela. Enfim, o grande propósito aqui, na verdade, é que ela colocou naquela dracma um valor absoluto, um valor incrível. Você que está aí no campo, enfrentando o que você enfrenta, é isso que nós olhamos. Eu estava certa vez aí, a primeira vez que eu fui para o Senegal, eu estava numa reunião de liderança com os missionários. Enquanto nós fazíamos a reunião, eu ficava ouvindo o barulho da África, o murmúrio do africano, as orações da mesquita, aquele barulho, aquelas pessoas. E Deus me colocava no coração
que era aquele barulho, aquelas pessoas que estavam do lado de fora da porta, que era o nosso foco, que era por causa deles que nós abandonamos a nossa vida, é por causa deles que abrimos mão do nosso emprego, é por causa deles que sofremos, por causa dessa dracma perdida que está lá jogada naquelas areias do Senegal, nessa confusão do Equador, e seja lá onde você está, tem várias dracmas perdidas que estão jogadas lá. E essa mulher, ela deu o valor exato, ela falou, não vou perder de jeito nenhum, ela não vai perder aquela dracma, ainda que tivesse mais 9 nas mãos, ela não ia abrir mão daquela dracma. Então o crente, ele precisa perceber isso, o missionário, ele tem que entender isso, o crente que não nota o perdido, que não percebe aquelas pessoas que andam ao nosso redor, que estão sem Cristo, marchando para o inferno, ele está desconectado com o coração de Deus. Deus colocou a gente nesse lugar para isso, para encontrar essas dracmas perdidas. Temos que saber o valor de cada uma delas. Lá em 2 Pedro 3:9 fala que cada vida perdida vale o sangue de Jesus. O sangue precioso de Jesus, cada um deles vale isso. Cada vida perdida vale a estrutura que você organizou em cima de você, vale a sua renúncia, vale o seu sofrimento, a sua dor, a sua perda, o sacrifício, acordar de madrugada, o orar, o jejuar, vale a estrutura, vale a igreja que trabalhou em cima da sua vida, pelo qual você se converteu, o batismo, o treinamento na Missão Kairos. A Missão Kairos é uma estrutura de manifestação do reino de Deus que trouxe você até esse momento. Então, o valor dessa dracma perdida vale todo esse investimento, vale tudo isso para levar essas pessoas para a salvação. Precisamos saber que falta uma dracma. Ainda falta uma dracma para realizar o sonho eterno de Deus. Nós sabemos que é um número exato. Jesus vai voltar quando todos estiverem para casa. Eu estava pregando outro dia na minha igreja, estava dando esse exemplo, né, para quem tem filho adolescente, eu já tive, e nenhum pai dorme enquanto não escuta o barulhinho da chave quando seu último filho entrou dentro de casa, só ali que você consegue descansar e dormir em paz. Então, na verdade, é assim. Deus é esse pai que tem vários filhos que ainda estão na rua, que ainda não retornaram para casa, ainda não estão na segurança do lar, ainda estão vivendo nesse mundo. Então, é basicamente isso, né? Tem um número exato. O sonho de Deus tem um número. Sabemos que um dia vai se completar essa conta, para que as bodas do Cordeiro, para que a festa mesmo no céu aconteça, precisamos completar. E vocês estão aí procurando essas dracmas perdidas, estão vasculhando, varrendo todas as coisas em busca dessa dracma perdida. Eu acho incrível isso. E também nessa parábola nós percebemos uma coisa que é importante para nós, principalmente missionários. Lá no versículo 8 fala que ela acende a candeia. Então significa acender a candeia da oração, é fundamental. Quando o missionário, aquele que busca o que busca, aquilo que gasta a sua vida em torno dessa busca que estamos buscando, essas dracmas perdidas, esses filhos perdidos, as aves perdidas de Israel, nós precisamos de oração, precisamos orar, precisamos buscar. Eu imagino como esse irmão lá no Equador, eu estou falando dele aqui porque me assustou um pouco essa realidade que ele estava falando ali. Mas eu imagino que um irmão desse que acorda de manhã, tem onde se apegar, não tem o que fazer. O diploma dele, o dinheiro dele, seja o que for que tem, nada resolve, nada protege a sua família, os seus filhos. Precisamos de oração. Buscar dracmas num ambiente tão inóspito, tão difícil como esse, precisa de muita oração. Então, acender a candeia da oração é fundamental para a gente alcançar esses perdidos. Tentar alcançar, tentar encontrar essas vidas sem interceder, sem oração. Estou falando de uma vida devocional. Eu digo isso porque eu estive muito no campo e, como psicólogo, meu trabalho era conversar com os missionários
E uma das grandes dificuldades que a grande maioria deles me disse é a vida devocional. Por incrível que pareça, muitos dos missionários que eu conversei tinham uma dificuldade de manter uma disciplina de oração, de jejum, de busca, era levado pelo trabalho. Então, eu estou dizendo isso porque a oração é fundamental. Tentar fazer o nosso trabalho sem oração é quase tão improdutivo do que procurar uma moeda dentro da casa, numa casa escura. Não funciona. Precisamos mais do que sorte no nosso ministério, precisamos de busca, precisamos de oração, de intercessão, precisamos colocar o nosso joelho no chão. Cada pessoa dessa que nós buscamos está vivendo em trevas, em densas trevas, e não encontraremos se não acendermos a candeia da oração lá em 2 Tessalonicenses, confirma isso. Então, nós precisamos prestar muita atenção nessa realidade. Precisamos prestar muita atenção na vida devocional, precisamos prestar atenção naquilo que nós, nas nossas intenções, na forma com que nós olhamos para toda essa realidade. Então, gente amada do Senhor, nós, se não orarmos, se não aplicarmos as nossas vidas, se não nos dedicarmos, se não buscarmos, nós aqui na Missão Kairos, a diretoria da Missão Kairos, nós entendemos que passamos por uma fase difícil, depois que o pastor Valdemar morreu, depois entrou o Ariovaldo Ramos, depois a gente foi vivendo uma realidade e tentando manter as coisas, fazer com as nossas, aquilo que nós sabíamos fazer, mas nós entendemos que se Deus não fizer, ninguém vai fazer. A Missão Kairos precisa do milagre do Senhor, do poder de Deus. Então nós resolvemos buscar, resolvemos orar juntos aqui, sentar todo mundo junto, buscar, orar, clamar a Deus por um milagre, porque é exatamente isso que nós precisamos, dessa luz sobre nós. Então, nós percebemos também que a vida no dia a dia, o próprio Cristo disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Cristo falou que ele tinha dúvida de que encontraria fé na terra quando o Filho do Homem voltasse. Isso fala de uma realidade dos últimos dias, a nossa realidade. Disse que grupos de pessoas chegariam lá em cima com milagres na bagagem, em teu nome expulsamos demônios, repreendemos enfermidades, curamos enfermidades, ressuscitamos mortos. Crentes de grande qualidade, crentes incríveis, mas que o Senhor nem chegou a conhecê-los. Então, isso fala de uma realidade dos últimos dias. Muitas vezes, nós não podemos nos desconectar de Deus. Então, é um apelo que nós, como diretoria da Missão Kairos, fazemos aos missionários e a nós próprios. Nós, principalmente, começando aqui por nós temos buscado a Deus para não perdermos a conexão com o espiritual. Se o Senhor não abrir a janela dos céus, se os anjos do Senhor, se nós não vermos os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, se nós não vermos a escada dourada de Jacó, nós precisamos do sobrenatural. Nesses últimos dias, ficaria muito difícil se nós não tivermos contato com Deus. Então, tudo que nós temos nunca será suficiente se Deus não estiver envolvido completamente nisso, se nós não buscarmos o milagre, se nós não buscarmos o milagre diário, para que nós podemos sobreviver num país como esse, Equador, que Deus possa abrir as portas para evangelizarmos um país como o Senegal, onde é 98% muçulmano. Deus tem que abrir portas. Deus tem que abrir portas. Uma vez eu estava aí no Senegal, fomos para aí para construir um prédio e nós começamos uma reunião de oração. Nós ficamos todos hospedados. O pessoal da minha igreja estava lá, eram umas 20 pessoas da minha igreja, e nós alugamos uma casa para a gente ficar. E eu comecei uma reunião de oração. Comecei uma reunião de oração nessa casa, todos os dias, 6 horas da tarde, nós fazíamos o nosso devocional. E aí algumas pessoas, alguns trabalhadores da região